Esse é o vídeo número 1, preparando para o início de junho o grupo de estudo 2, né, que nós estamos organizando, que a gente vai começar, vai ter o grupo de junho e julho, e nós vamos ter que fazer uma discussão. A primeira discussão, que eu acho que é fundamental, é a discussão sobre realidade, fatos e percepções. O que acontece? Na minha avaliação, desde que eu estou estudando esse assunto, né, eu percebo que nós temos aqui duas questões, né? Nós temos aqui os fatos e a percepção dos fatos, né? Quando a gente tem o fim de uma revolução cognitiva, ou seja, a gente está num ciclo fechando uma revolução cognitiva, a gente está fechando um processo que vamos chamar de ditadura cognitiva. A ditadura cognitiva é uma forte concentração das ideias na sociedade. O que acontece? Quando você tem uma forte concentração das ideias, que é o caso das tecnologias passadas, né? Não é que as organizações, o limite, nós chegamos ao limite das tecnologias, nós aumentamos o tamanho da população fortemente e nós concentramos a informação, as ideias, e isso fez com que a gente vivesse o que eu chamo de ditadura cognitiva. Então, o diagnóstico que eu faço desde que eu tenho dado aula, desde que eu tenho trabalhado com esse tema, é que quando você tem uma forte concentração, um período muito longo das ideias, né, você tem uma junção entre percepção e fatos. As pessoas acreditam que estão olhando para os próprios fatos, né, em que você não consegue ver que todo fato ele tem uma taxa de percepção e toda percepção tem uma taxa de fatos, né? Então você vai juntar as duas coisas, você vai colar essas duas coisas. Essa colação significa uma baixa qualidade de percepção, né? Então você acha que os fatos são realmente fatos, que eles valem por eles mesmos, né? E que você não tem, a partir daqueles fatos, toda uma percepção, toda uma manipulação que é feita em cima de cada fato, né? Porque a filtragem ela trabalha dentro da sociedade. Ela é fortemente filtrada, você não tem novas percepções que vão questionar e vão abrir um pouco esse espaço, né, de qualidade de percepção, e você tem uma baixa taxa, né, de qualidade de percepção. Então, esse é um problema muito eminente, forte, por quê? Porque quando a gente vai lidar com um modelo novo, você vai lidar com um fenômeno novo, você vai lidar com novas percepções, você vai ter que ter uma taxa de abstração maior. A primeira coisa que eu sinto quando eu vou dar aula, a primeira coisa que eu sinto quando os meus alunos começam a lidar com isso, o que acontece? Nós temos essa junção aqui entre fato e percepção. Então as pessoas não conseguem separar. E as pessoas então começam a questionar, dizendo assim, não, mas eu não penso desse jeito, não sei, como se de repente a gente não pudesse olhar de fora, né? E esse olhar de fora, essa abertura que a gente vai dar aqui, né, de qualidade de percepção, é exatamente nessa abertura que vai se dar, é que você vai conseguir ter uma visão mais inovadora, você vai conseguir ter uma visão mais empreendedora e você vai conseguir viver ter uma visão mais estratégica. Por quê? Porque você vai ampliar a sua qualidade de percepção e você vai perceber que todo fato, né, ele é filtrado por uma percepção. E toda percepção ela é balizada pelos fatos. Não adianta o cara começar a achar uma determinada coisa e os fatos mostrarem que aquilo ali que ele está fazendo está viajando na maionese. Ou a mesma coisa, né? Você, de repente, você começa a olhar os fatos e aqueles fatos vão se trabalhando em cima da percepção e aquilo vai tendo um equilíbrio. Então, a gente pode dizer que a ideia da realidade, né, quer dizer, a realidade ela não é, ela está sempre um conflito entre esses dois fatores, os fatos que vão acontecendo, as percepções que a gente tem. E isso vai brigando. O que acontece quando a gente sai de uma ditadura cognitiva? Essas duas coisas vão acontecendo, e aí o que acontece? No bolo disso aqui, você vai fortalecendo uma coisa egóica, né? As organizações são egóicas, elas estão voltadas para as mesmas, quer dizer, a versão que elas têm da realidade é uma versão fechada, e as pessoas também estão com essa versão fechada da realidade. Então, é uma neurose, né, que é um diagnóstico que você vai fazer desse momento que a gente está vivendo. Então, a conjuntura cognitiva nos leva a essa junção da realidade com os fatos, da percepção com os fatos, e isso é uma visão egóica que a gente tem. Para que a gente possa começar a trabalhar uma nova visão, e esse é o primeiro passo para a gente começar a discutir revolução cognitiva, uma nova visão da sociedade, um novo modelo que a gente possa pensar, a gente tem que começar a trocar percepções. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que construir percepções diferentes. E para que a gente possa fazer isso,
a gente precisa criar, e eu tenho aqui, né, o meu modelinho aqui, isso aqui é o meu diário de bordo. O que é o meu diário de bordo? No diário de bordo, eu vou escrevendo, desenhando, rabiscando as minhas percepções. Né? Então eu digo assim, bom, a percepção, versão 1.0, em relação à revolução cognitiva, é essa. Por quê? Porque a partir de tais fatos que eu fui vendo, observando, e aquilo ali são mais fatos do que percepção, aquilo ali de fato está acontecendo, né? A gente pode dizer que de fato está acontecendo, houve um aumento da população, de fato a gente pode dizer que as pessoas estão aderindo, né, à internet, e de fato algumas empresas, né, estão entrando e criando novos mercados, e a gente vai dizendo, são fatos concretos, não dá para fingir disso. Então a partir daí o que eu tenho que pensar de novo? Aí você vai anotando, e quando você vai encontrar com alguém, como a gente vai fazer esse curso, quando a gente vai fazer essa discussão, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu diário de bordo e dizer, ó, minha percepção aqui é essa. E aí o outro vai dizer, não, e a minha percepção é essa. Vamos trocar percepções? Então, na verdade, vocês não é uma briga de ego. Que o grande problema que a gente tem hoje do diálogo é a briga de ego. Um está dizendo, ó, eu acho isso aqui é a minha verdade, e esse aqui vai dizer, essa aqui é a minha verdade. Quando a gente começa a trabalhar e a gente começa a dizer que a gente desconfia das nossas percepções, eu desconfio da minha percepção, você desconfia da sua percepção, e vamos trocar percepções como se estivesse trocando figurinha, vamos trocar percepções, vamos ver o que você está achando e por que você está achando isso, que fatos que você está trabalhando. Será que esses fatos são artificiais ou são fatos de fato, né, com baixa taxa de percepção? E aí você vai trocar. Então, quando a gente vai começar o nosso trabalho, a coisa mais importante que a gente tem que fazer, e as pessoas que vão participar do grupo de estudo, né, é saber que a gente está falando com percepções. Saber que eu estou trabalhando e eu vou apresentar as minhas percepções, depois de bastante tempo discutindo isso com várias pessoas e trocando várias percepções. E quando as pessoas trouxerem as suas percepções, na verdade a gente vai discutir para ver como é que a gente pode trabalhar e qual é a percepção diante dos fatos que a gente pode tentar trabalhar, mais sofisticada, que mais eficaz, mais ajuda a gente a pensar a sociedade. E aí vem aquela discussão que é interessante quando a gente pensa, então você está dizendo, porque a gente vai então trabalhar agora com a percepção certa ou a percepção errada. Não. Eu acho que a gente tem que procurar a percepção mais eficaz. Aquela que você percebe a coisa, você, a partir daquela percepção, você desenvolve uma metodologia, você executa aquela metodologia, e aquela metodologia te permite atuar na sociedade de forma mais eficaz, com resultados melhores. Aí você vai dizer, não, então parece que essa percepção, né, ajuda mais, né, para resolver determinados problemas do que aquela percepção. Então, a medida final para a gente poder avaliar qual é a percepção mais eficaz é quando você vai tentar desenvolver uma metodologia, você executar aquela metodologia e o retorno que você vai ter. Está gerando valor? Aquilo está fazendo sentido? Então, tudo bem. Então, aquela percepção parece que é mais próxima dos fatos, né? Então, você está com uma percepção menos fantasiosa, menos artificial, que é esse jogo. Então, acho fundamental para que a gente possa começar os nossos trabalhos é entender isso. A discussão entre fatos e percepção, a gente separar essas duas coisas, a gente começar a ter um diário de bordo para a gente poder trocar diários de bordo e não percepções e não ter uma briga de egos e que a gente não avança nunca e aí adjetiva, a gente começa a criar uma série de coisas que dificulta, né, uma discussão mais interessante, mais profunda, que permita que a gente possa evoluir e cada um melhorar a percepção do outro. Bom, é isso. Tenho 4 coisinhas para falar. Primeiro, né, se você gostou desse vídeo, curta, porque quando você curte, você espalha esse vídeo pela internet e você vai aumentando esse tipo de visão para outras pessoas. Segundo, acompanhe o canal. O canal, quando você acompanha o canal, você recebe os vídeos novos por e-mail. Então você não precisa saber, pô, será que o Nepo colocou alguma coisa nova? Não, já está recebendo aquilo lá. O terceiro, né? Eu tenho trabalhado a minha marca nas mídias sociais com Guardanapo Digital, guardanapodigital.com. Então, se você está dizendo, pô, eu estou querendo fazer um negócio parecido com o que o Nepo está fazendo, eu estou querendo divulgar minha marca na internet, etc. Eu recomendo o Guardanapo Digital, uma aluna minha que fez pós comigo, né, montou uma empresa bacana, então acho legal. E quarta coisa, eu estou agora trabalhando com a Renate, renate.com.br. Renate está fazendo o quê? Ela está me ajudando a organizar os meus cursos, meus grupos de estudos e os meus cursos. Então ela faz toda aquela parte chata, né, de ver quem pagou, quem não pagou, mandar certificado, organizar. Então ela montou uma empresa que coloca essa questão. Por fim, a quinta coisa, que eu não disse que eram 4, mas vou fazer quinta, a quinta coisa é o seguinte, poxa, isso aqui é um grupo de estudo. A gente está montando outro grupo de estudo agora em agosto e deve ter um provavelmente outubro, novembro. Então, se você tiver interesse, tem um link aqui embaixo, você entra no grupo de estudo, participa, porque essa discussão que eu estou fazendo, a gente vai discutir a partir do início de junho, né, dentro do grupo de estudo agora de junho e julho. Bom, é isso. Muito obrigado.